Você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com a nova líder do PCdoB aqui no Senado Federal, a senadora Vanessa Graziotin. E a nossa conversa é sobre as perspectivas e expectativas de trabalho no Congresso Nacional nesse ano de 2014. Senadora, parabéns, né, pela sua designação como líder do partido aqui na casa. E vamos lá, o que a senhora espera para 2014? Vai ser um ano curto, de polêmica parece que é, porque já na primeira sessão deliberativa, um debate grande sobre o acordo da indexação de dívida dos estados. E um ano, eu creio, um ano longo, não é? O próprio presidente Renan, quando fez a abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional, destacou isso, não é? A importância e a necessidade de fazermos um rolezinho legislativo e não só político. O que significa? Rolezinho no bom sentido esse, mas né? o rolezinho é uma questão do bom sentido. O que é um rolezinho? É um encontro marcado de determinado grupo de pessoas, não é? Então, que marquemos muitos encontros parlamentares, não é? Para debater a legislação brasileira, a votação e aprovação daquilo que o Brasil espera de todos nós. Não podemos nos perder nas articulações políticas somente neste ano eleitoral. Mesmo porque o Brasil, esse ano, sediará um maior evento, né, esportivo, que é a Copa do Mundo. E já à véspera de sediarmos outro evento, que são as Olimpíadas. E creio que nós fechamos 2013 com um saldo muito positivo, eu considero muito positivo, aprovamos leis muito importantes, podemos passar um dia todo aqui citando leis, mas no finalzinho nós chegaremos à conclusão que não votamos nem a metade daquilo que poderíamos e deveríamos ter votado, não é? Então vamos continuar agora. Você sabe que o ano já começou com muita polêmica, porque está na pauta um projeto que trata da mudança do indexador das dívidas de estados e municípios brasileiros. O que afeta a vida de todo cidadão, porque dinheiro que vai para investimento, para melhoria da qualidade de vida, é comprometido com o pagamento de uma dívida difícil de quitar. E por que a mudança do indexador de juros da dívida pública dos estados e dos municípios? Porque hoje, quanto mais antiga for a dívida, maior é o indexador e chega a ser superior do que o nível de juros, o índice de juros que as empresas que são cobradas de empresas privadas. Não é? Ou seja, estados e municípios, entes públicos, pagam juros maiores do que empresas privadas nesse Brasil. Agora, repare, não é o único projeto, nós temos outros projetos que são prioritários para outros estados. O caso do comércio eletrônico, que é um ponto muito polêmico. O que é o comércio eletrônico? Porque grande parte das vendas, né, do comércio da internet, quando você compra aqui em Brasília, no Ceará, lá no Amazonas, em qualquer estado, o tributo que você paga não vai para esses estados do destino da mercadoria. Ele vai para São Paulo, ele está quase todo concentrado em São Paulo. Ele vai na origem, né? Não é na origem, é onde chega, porque grande parte desses produtos são produtos importados, que você importa de qualquer lugar do mundo, mas como as centrais de distribuição estão localizadas lá... Estrutura portuária é lá. É ruim, então eu mesmo já fiz compra pela internet lá em Manaus, paguei o tributo que não ficou no meu estado, que foi para São Paulo. Então esse é um projeto que o Senado já votou, está parado na Câmara. Enfim, nós temos muita coisa a ser apreciada, a ser definida, a ser votada até antes do período da campanha eleitoral. Mas isso que a senhora fala se refere a pacto federativo, né? Que é a divisão dos recursos entre estados, municípios e União e as suas atribuições como prestadores de serviço público. Na realidade, o governo tentou muito, já vem tentando há muito tempo, não só da presidenta Dilma, mas de Lula, Fernando Henrique, promoveu uma grande reforma tributária. Entretanto, nós já chegamos à conclusão que dificilmente faremos de uma única vez uma reforma tributária drástica para mudar, porque de fato o sistema tributário brasileiro não é um sistema justo, nem para a União, nem para os estados e muito menos para os municípios. E nem para o contribuinte, E muito menos para o contribuinte. O que é tributado nesse país é o trabalho e não, e não a riqueza que as pessoas têm. Há um equívoco nisso. Então, essa reforma não sendo possível porque ela mexe muito e de forma muito drástica com a estrutura brasileira, tenta-se reformas aos poucos. Tentamos muito a votação do ICMS, de uma mudança do ICMS. Só conseguimos avançar para mudar o ICMS de importados. Votamos junto. E logo que votamos, acabamos com a possibilidade da concessão
de incentivos com ICMS para produtos importados, o que significa dizer, em outras palavras, incentivar a geração de empregos na China, a geração de empregos na Índia, a geração de emprego nos Estados Unidos. Mas, junto com essa matéria, nós fizemos um acordo de votarmos outras duas. Ou seja, o ICMS, que ficou conhecido de importados, conhecido como a Guerra dos Portos. Isso. Deveríamos ter votado, e votamos no Senado, mas paralisou na Câmara, a lei que muda a arrecadação e a cobrança de tributos no comércio eletrônico, para tirar a concentração de São Paulo, e o outro seria a mudança no indexador das dívidas. Só temos um, porque dependia só do Senado, que foi votado, aprovado e já vigora, que é o ICMS dos portos. Os outros dois não conseguimos avançar ainda. Inclusive, ano passado, a gente teve uma audiência no plenário, né, uma sessão temática, onde o ministro da Fazenda falou que essa remodelagem do ICMS representa 70% da reforma tributária, mas que ela estaria atrelada à criação de fundos compensatórios, né? Essa está parada e esses nós fundos não... também, né? Não, está tudo parado e esse nós não ousamos falar. Não usamos porque aí, de fato, num ano muito delicado como esse, você não tem como... Não prospera. Não prospera. Agora, pode prosperar a questão da dívida e do comércio eletrônico, que é uma grande contribuição para o Estado brasileiro e para o equilíbrio da federação. Porque a indexação da dívida é um tema que já vem andando, mas, assim, na abertura foi muito emblemático o que aconteceu nessa primeira sessão deliberativa, né, senadora? É porque havia um compromisso, havia um compromisso de estar na pauta e de fato está como um primeiro item. E foi adiada a votação. Estamos ainda analisando como fazer, mas tudo indica que precisamos de um amadurecimento um pouco maior para chegarmos a um bom termo, mesmo porque foram convocados os governadores, chamados os governadores do Brasil inteiro, e só compareceram dois governadores. Isso mostra que o que é prioridade para um Estado não é prioridade para o outro. Então, por isso que o ideal é você votar, concluir esse ciclo das 3 propostas, a votação dele todo, para fazer com que haja um rearranjo, um reequilíbrio dos Estados brasileiros. Senadora, como é que fica a atuação de um líder num momento como esse? Olha, o trabalho de liderança, ele é muito exigente, né? Eu trago a experiência da liderança na Câmara dos Deputados, já fui líder da bancada lá, e para gente que trabalha muito, quando ocupa um cargo de liderança, você tem que estar mais à disposição, porque você pode ser chamado a qualquer hora para uma reunião, elas não são marcadas com antecedência, então você tem que trazer essa prioridade para a sua agenda. Agora, é importante porque você tem a possibilidade de ajudar na construção das matérias, daquilo que será votado finalmente no Senado. E como o Senado é uma casa de uma participação muito efetiva de todos os senadores, essa primeira preparação de líderes é importante, mas o papel do plenário do Senado ela é insubstituível. Então, quantas vezes as lideranças decidem uma coisa e o plenário vai e decide outra? Porque são 81 parlamentares, todos eles com muita força, com muita ênfase, né? Então, eu sei que esse ano eu deixo a presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, não é? Passo adiante, será um deputado o presidente agora, mas continuo na Procuradoria da Mulher. Então, a minha prioridade esse ano, além da Procuradoria da Mulher, é a liderança do meu partido. E na liderança a senhora espera ver votados? O que a senhora acha que seria bom para essa casa ter na pauta e ter decidido? Olha, a gente tem muitos projetos importantes, projetos que não são só de iniciativa do Poder Executivo, mas projetos que são de iniciativa dos próprios parlamentares, senadoras e senadores. Ano passado a gente teve uma produção maravilhosa, de aprovação principalmente nas comissões, mas é preciso definir do plenário. Então, acho que ao Colégio de Líderes cabe a construção de um calendário, montar uma programação a fim de que possamos analisar não só os projetos de urgência constitucional do Poder Executivo, de iniciativa do Poder Executivo, não só as medidas provisórias, mas projetos que são priorizados pelos partidos políticos e pelos parlamentares e projetos sociais. Isso é muito importante. A gente vive um bom momento no Brasil, um momento de avanço de direitos, um momento de consolidação de conquistas, né? E a gente pode avançar ainda mais. Então, acho que nós temos que construir as nossas prioridades. Aí eu tomo como exemplo uma decisão
tomada pela presidência, anunciada e abraçada por todos os líderes. Ano passado, que foi quando concluiu o trabalho da CPI de violência contra a mulher, o presidente disse, vamos priorizar a votação dos projetos apresentados pela CPI. E votamos quase todos. Então, quando há uma decisão, a gente consegue avançar. E tem muito projeto importante na pauta do Senado. Esperando essa construção das agendas, né? Exatamente. Tem o Plano Nacional de Educação, que nós temos que concluir a votação. Marco regulatório da internet. O marco regulatório da internet. Vamos ter um grande evento e eu vou vir aqui, quero voltar para falar desse grande evento que o Brasil está chamando. Em breve teremos boas notícias. O presidente da casa, a gente, em relação a essa conferência internacional que o Brasil está liderando e que deverá acontecer em junho. Legal, senadora, agradeço a sua presença aqui, sucesso no seu trabalho nessa liderança e contamos com a sua presença, então, para ir trazendo para nós as novidades desse trabalho. Muito obrigada. A você que nos acompanha, agradecemos a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.